Bom dia, como é bom poder começar o ano na presença do Senhor, o primeiro domingo do ano, buscando a face do Senhor, louvando o Teu nome, exaltando a beleza e a formosura e a graça do Senhor. A palavra do Senhor diz no Salmo 84, versículos 1 e 2: Quão amáveis são os Teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. No começo do ano, normalmente nós fazemos lista daquilo que desejamos cumprir, desejamos buscar. Mas o salmista diz que o que ele mais deseja é a presença do Senhor. E que essa também possa ser a sua oração, a nossa oração. Que o maior desejo do nosso coração, seja que a nossa alma esteja suspirando e se desfalecendo por estar na presença do Senhor. Que o seu maior desejo seja buscar a presença dEle, seja estar na presença dEle. Vamos começar com uma oração e depois louvar ao Senhor por tudo que Ele é e cantar. Deus, nós desejamos o Senhor, nós queremos o Senhor mais do que tudo. Pai amado e querido, obrigada, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina a buscar o Senhor antes de tudo. Obrigada, Senhor, porque podemos começar o ano fazendo planos, fazendo sonhos, mas que antes de todas as coisas, o nosso maior desejo seja estar na Tua presença, seja buscar a Tua face e não as Tuas mãos, seja contemplar a beleza do Senhor, seja desfrutar da Tua graciosa bondade e graça, Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, que essa canção seja a oração dos nossos corações e que possa se cumprir nesse ano de 2026. O meu coração não pode
desejar o Senhor mais do que tudo. Porque assim diz a palavra do Senhor: buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pensou, do que aquilo que você sonhou. Isso é uma promessa do Senhor. Se você tem uma lista de desejos, de objetivos a alcançar durante esse novo ano, saiba que o teu Deus é poderoso para fazer grandes coisas. E a Ele seja a glória, e a Ele seja a honra, e a Ele seja o louvor. Vamos cantar: o nosso Deus é poderoso, Ele nunca falha, Ele jamais nos abandona, Ele jamais te deixa. Durante todo esse novo ano, que o maior desejo do seu coração seja estar diante do Senhor. E aquele que é poderoso, que é fiel, irá estar contigo, estará contigo todos os dias, assim como Ele prometeu. E a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é
Glórias a Deus. Bom dia a todos. Nesta reflexão de início de ano, eu gostaria de falar sobre o desafio de ser. A meu ver, o maior de todos os desafios. Porque a vida, ela sempre está nos desafiando. E nós precisamos aceitar esses desafios ou rejeitá-los. E o conselho que dou é que nós aceitemos esses desafios, pois muitos deles têm a ver com sermos melhores, mais sábios, mais prudentes, mais saudáveis. E quando a gente começa um novo ano, a gente pensa quais seriam os desafios que eu deveria aceitar neste ano que se inicia. Realmente é importante que tenhamos uma resposta a essa pergunta, pois sem desafios, a vida se torna monótona e às vezes enfadonha. Talvez você já tenha se desafiado no passado a atingir um objetivo, a alcançar um alvo em sua vida. Como você se sentiu quando você alcançou esse objetivo? Com certeza, realizado e percebeu a importância de nos desafiarmos. Esse ano de 2026 com certeza trará para nós novos desafios. Vamos enfrentá-los ou fugir deles? Dentre os muitos desafios que a vida nos apresenta, eu creio que o desafio de ser e ser quem Deus quer que sejamos é o maior de todos. Eu queria falar sobre alguns desafios que com certeza nós teremos diante de nós. O primeiro deles é o desafio de ser autêntico. Nós lemos no Evangelho de João, a começar do versículo 41 do capítulo 1, que Jesus estava ali andando quando de repente Filipe, ele teve um encontro com Jesus e ele foi procurar Natanael. E quando Natanael se encontra com Jesus, Jesus diz algumas palavras para ele que choca, num certo sentido, porque são palavras de admiração. Quando Felipe falou assim, olha, nós encontramos aquele que Moisés profetizou e é Jesus de Nazaré. O Natanael, muito autêntico, muito, vamos assim dizer, patriota, até certo ponto preconceituoso, verdade. As suas palavras têm um peso ali do preconceito que os judeus tinham em relação aos galileus. Ele pergunta para Filipe, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E Jesus, quando encontrou ele, diz, eis aí um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. Vamos deixar de lado um pouco essa questão que representa aí uma xenofobia da parte de Natanael. O fato de que Jesus reconheceu em Natanael um traço de caráter muito forte, no sentido de que ele não era um cara que se deixava levar por fingimentos. Não era um hipócrita, ele era uma pessoa muito autêntica. E nessa autenticidade dele, o que a gente percebe é que ele não estava preocupado com convenções sociais ou com ideias, de que a gente precisa usar máscara, passar uma maquiagem pesada, ou às vezes usar até mesmo um filtro, quando nós vamos expressar aquilo que nós pensamos, aquilo que realmente nós somos. O que a gente precisa perceber é que a autenticidade é uma mediania entre a grosseria e esse excesso de polidez que faz com que nós sejamos hipócritas, mentirosos, fiquemos disfarçando nossos sentimentos ou mesmo nossas opiniões, simplesmente para agradar A ou B. O que nós percebemos aqui nessa conversa de Jesus é que Natanael tinha sim essa natureza, vamos assim dizer, mais espontânea e autêntica em se expressar. E quanta falta de autenticidade nós vemos na nossa sociedade. Nós vemos, por exemplo, pessoas pobres aparentando ser ricas numa verdadeira cultura de ostentação. Também o uso contínuo e constante de filtro de imagem, exatamente para não mostrar quem são, do jeito que são, como estão.
O que a gente percebe, por exemplo, muitas pessoas preocupadas em não aparentar ser tão velhas quanto ou de idade avançada como são. A gente chama isso de gerontofobia, aquele medo de envelhecer, né? Quantas pessoas postando felicidades na internet quando estão passando momentos dolorosos, difíceis, mas não tem coragem de admitir, dizer, não, nós somos falhos, nós somos frágeis, nós somos realmente vulneráveis a tantas coisas que às vezes nós queremos esconder dos outros para parecermos diferentes, termos uma imagem que não corresponde com a autenticidade necessária. Alguém com propriedade afirmou assim que outrora os homens usavam um espelho, depois inventaram a câmera de fotográficas, né? E agora eles inventaram o filtro, exatamente porque não suportam a verdade escancarada, clara diante de si. Assim, a hipocrisia, na verdade, define o estilo de vida de muitas pessoas na nossa sociedade. Mas a Bíblia nos chama para a autenticidade, ser quem somos, admitir a verdade a respeito de nós. Quando Isaías tem uma experiência com Deus, em Isaías capítulo 6, e a santidade de Deus leva ele a ver quem ele é. Ele diz assim, eu sou um pecador. Ai de mim, eu estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros, eu sou um homem de coração que está contaminado pelo pecado. A primeira admissão é essa admissão de quem somos de verdade. Nós somos pecadores, redimidos por Jesus Cristo, perdoados por sua graça, mas somos limitados, imaturos, estamos crescendo, há muita coisa para aprendermos, às vezes somos precipitados em nossas decisões, às vezes somos até mesmo desleais conosco, dizemos crer uma coisa e fazemos outra, não falamos tudo o que sentimos, às vezes por polidez, questão de sociabilidade, mas nós precisamos ser um pouco mais autênticos no sentido de reconhecer que a gente não precisa ficar se escondendo. A gente tem que admitir a verdade a respeito de nós, sem ficar usando de polidez excessiva. Não ficar usando uma máscara em casa e a outra máscara na rua. O que custa viver de uma maneira autêntica? Com certeza é um custo social. E muitas vezes não queremos pagar esse custo social. As pessoas que elas vão dizer a respeito de nós, muitas vezes com excesso de polidez, elas acabam dizendo coisas boas que nós sabemos que não é verdade. Mas pessoas autênticas muitas vezes têm poucos amigos. Só que os amigos que têm são leais porque eles sabem com quem estão lidando. Por isso o primeiro desafio, eu creio, é sermos autênticos. Não grosseiros, mas também não hipócritas. Autênticos em admitir a verdade a respeito de nós, em vez de ficarmos ostentando uma imagem que não é real a respeito de nós. O segundo desafio que eu gostaria de pensar com vocês é o desafio de ser bom. No segundo livro de Samuel, capítulo 9, eu não vou ler toda a história porque é extensa, Davi, ele depois de ser consolidado no trono, ele pergunta a alguém da família de Jonatas a quem eu devo fazer o bem ou que eu possa fazer o bem, e alguém diz, olha, existe Mefibosete. É um filho de Jonatas que ele tem problema nas pernas e ele está lá em Lodebar. E Davi diz, então tragam-no a mim. E naquela época, gente, os reis pagãos, eles tinham a prática de exterminar todos os descendentes do rei anterior. E Mefibosete era neto de Saul, filho de Jonatas. E Davi tinha um acordo com Jonatas, uma aliança. E nessa aliança, Jonatas prometia que iria proteger Davi, caso Davi fosse morto, protegeria a sua descendência. E Davi se prometeu também a proteger a descendência de Jonatas. E agora então Davi resolve cumprir a sua palavra. Essa palavra foi dada lá no deserto, não tinha testemunha, mas Davi tinha um compromisso consigo, o compromisso de ser bom para com o descendente de Jonatas. Ele tinha um coração bom. E a bondade é uma virtude e uma excelência divina. Quando somos bons, nós nos assemelhamos a Deus. E vejam o que Jesus diz em Mateus 5, a partir do verso 44. Eu lhes digo, amem seus inimigos. Orem pelos que perseguem vocês.
para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. A manifestação de que somos filhos de Deus não é uma manifestação miraculosa, de fazer grandes sinais ou milagres, é de amarmos, é de sermos bondosos, porque Deus faz nascer o seu sol sobre maus e bons e chuva sobre justos e injustos. Então, se você ama somente aqueles que te amam, você não é bom. Nós devemos transcender isso e entender que, para que sejamos perfeitos como o Pai Celestial, nós devemos agir com bondade. O que você pode fazer para crescer em bondade? Digamos que você está crescendo, mas não há um limite para crescer em bondade, porque Deus é o limite no sentido do parâmetro da bondade. Nós podemos crescer sempre em bondade. Desafie-se a ser mais bom, sacrificando aqui o português, neste novo ano. Faça da bondade o seu modo de vida. O terceiro desafio que eu queria propor a vocês é o desafio de ser íntegro. O Salmo 73, ele conta um dilema de Asaf. Asaf, ele estava questionando-se porque ele havia mantido seu coração limpo, sua consciência tranquila, praticado o bem, mas ele olhava para ímpios, que possivelmente eram seus vizinhos, e ele diz que os seus pés quase escorregaram, porque ele começou a pensar, é inútil eu ter lavado a minha mão na inocência e eu padecer necessidades e dificuldades quando o rico prospera. E essa crise dele é exatamente uma crise de integridade. Porque ele está pensando, por que eu vou manter a minha integridade se eu não tenho benefícios disso? Este é um equívoco muito grande, porque na verdade a própria integridade é a recompensa do íntegro. O ter uma virtude tão elevada como esta já é uma dádiva de Deus para aquele que a possui. De maneira que as pessoas quando acham, vou ser íntegro para que Deus possa me dar benefícios, eu tenha riquezas, eu seja extremamente honrado, louvado pelas pessoas, isso é um erro de raciocínio. E Asaf estava se deixando levar por isso. Jó, por exemplo, era um homem íntegro e sofreu muito na sua vida. Jesus, absolutamente íntegro. E a Bíblia diz que por nossa causa Deus não o poupou da morte. A integridade é um valor em si mesmo. O Asaf estava pensando, bom, se eu for íntegro, Deus vai me abençoar, eu vou ser muito próspero e esse ímpio aí vai ser punido. E este mundo, a vida mostra que as coisas não são assim. No entanto, vale a pena buscar e manter integridade. Asaf viu que a integridade, depois quando ele continua no seu Salmo 73, que a integridade ela tem a aprovação de Deus. E no final das contas, vale mais ser íntegro do que ser como os ímpios, que prosperam aqui, mas o destino final deles é terrível. Mas o que é ser íntegro? Você talvez pergunte. Bom, no Salmo 15 e também no Salmo 24, o salmista responde essa pergunta para nós. Ele ali fala de integridade, diz que integridade tem a ver com praticar a justiça, falar a verdade de coração, não difamar com a língua, não fazer mal ao próximo, não lançar injúria contra o seu vizinho, desprezar o que é reprovável, honrar os que temem ao Senhor, cumprir as suas promessas, não emprestar com juros, não aceitar suborno contra inocentes. Tudo isso está no Salmo 15. E no Salmo 24, a partir do verso 3, o salmista diz que a integridade é ter as mãos limpas, é ter o coração puro, não entregar sua alma à falsidade e não fazer juramentos com má intenção. Isso é ser íntegro. E Asaf era uma pessoa íntegra. E só no fato de ser íntegro já recebia a aprovação de Deus e com certeza a recompensa maior era esta. E ele não estava entendendo. Mas quando nós somos desafiados a buscar uma integridade, nós precisamos entender que estamos buscando uma das virtudes mais raras que existe e com certeza uma
de imenso valor. Outro desafio que eu gostaria de propor é o desafio de ser fiel. O Senhor Jesus mandou João escrever uma carta a Esmirna, uma igreja nessa cidade. E João diz que o Senhor disse para o anjo daquela igreja: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. O diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida. Veja, essa igreja de Esmirna já vinha sofrendo. Quando Nero lançou a sua grande perseguição, a região ali de Esmirna foi fortemente atingida. Muitos cristãos perderam suas vidas, suas propriedades. E durante o governo de Diocleciano, que estava no poder quando o Apocalipse foi escrito, a situação não era diferente. A igreja estava passando por uma severa perseguição. E é no momento desse em que há hostilidade, em que há um clima não amistoso em relação à igreja, que Jesus requer desta igreja fidelidade. Deus espera que sejamos fiéis. Ele não quer que a gente fique fazendo juramentos, jurar pelo céu, pelo trono de Deus, pelo templo ou por qualquer outra coisa. Mas aquilo que nós falamos, os compromissos que nós assumimos com Deus, que nós sejamos leais, fiéis àquilo e vivamos à altura daquilo que nós cremos e professamos com nossa língua. Eu de verdade me preocupo quando algumas canções que nós cantamos requerem ou colocam, empenham nossas palavras em coisas que a gente dificilmente vai cumprir. Eu me lembro de uma situação em que cantávamos uma canção e nessa canção dizia que a pessoa iria subir ao monte e o sacrifício seria ela. Eu de verdade não cantava essa parte. Falei, eu não estou à altura de dizer que vou subir ao monte e vou ser um sacrifício. Eu creio que não tenho maturidade suficiente para me comprometer com Deus de ser algo nesse sentido. Mas às vezes a gente precipitadamente está dizendo a Deus que será fiel, que vai honrar ao Senhor, que vai louvá-lo por toda a vida, que nunca vai, de alguma maneira, a encontrar motivos para não adorar Deus. E nós precisamos tomar cuidado com essas palavras, pois Deus leva a sério o que nós falamos. E nós vivemos hoje numa sociedade onde fidelidade não é uma coisa importante. Muitas vezes a gente vê que nós somos colocados diante de tantas possibilidades e às vezes nós somos grandemente tentados em não sermos leais em nossos relacionamentos. E isso passa para o relacionamento com Deus, porque às vezes a gente acha que Deus também pensa como a sociedade e não valoriza a fidelidade, a lealdade. Deus espera que sejamos fiéis, que sejamos leais, cumpridores dos nossos compromissos. O quinto desafio que eu gostaria de apresentá-los é o desafio de ser paciente. Com certeza, um grande desafio. Então, quando nós somos confrontados com situações em que precisamos reagir adequadamente, nós precisamos desenvolver esta virtude da paciência. E para eu quero usar um texto de Tiago. Tiago, capítulo 5. Tiago está quase terminando a sua carta. E ele diz o seguinte: portanto, irmãos, sejam pacientes. Tiago 5, 7. Até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem um dos outros, para que vocês não sejam julgados, eis que o juiz está à porta. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e paciência os profetas, que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram também a respeito da paciência de Jó, e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Quando a Bíblia diz que nós devemos ser pacientes,
a gente tem que entender que ela está falando algo que naturalmente nós não seríamos. Não é da natureza humana ser paciente, a nossa tendência é exatamente não sermos pacientes. No entanto, a Bíblia orienta nesse sentido e demanda que tenhamos uma atitude de paciência e também de perseverança. Veja que Tiago está falando de uma paciência ativa. Não é nada passivo aqui, nós estamos entendendo que é uma expectativa boa, mas perseverante, que continua no aguardo de uma intervenção de Deus. Tiago usa três figuras aqui, na verdade. Primeira, a figura do lavrador, a segunda, a figura dos profetas e a terceira, a figura de Jó, para ilustrar diferentes tipos de paciência. A paciência do lavrador, por exemplo, é a paciência que envolve um reconhecimento de que nós não podemos mudar as coisas. Então, se ele plantar uma determinada planta ali, um cereal ou uma ave frutífera, existem estágios. Aquela planta vai levar um determinado tempo para produzir o seu fruto ou para amadurecer a sua semente. Não vai adiantar nada o lavrador ficar ansioso para querer colher algo que vai levar 1 ano, colher em 6 meses. Não vai ser possível, por isso você tem que ter paciência e entender que existem coisas que nós não podemos mudar. Imagina, por exemplo, os pais, ao receber a notícia de uma gravidez, eles queiram acelerar o processo. Impossível. Os 9 meses serão cumpridos. Há coisas que não vamos poder mudar. E essas coisas que não podemos mudar, nós temos que ter paciência e entender, deixar o processo acontecer. Quando falo dos profetas, por exemplo, há coisas que levarão um bom tempo para mudar. Veja que os profetas profetizaram lá nos seus dias, muitas coisas que eles profetizaram lá não aconteceu enquanto eles estavam vivos. Somente depois, algumas delas até estão ainda por acontecer. O profeta tem que ter paciência e entender que não é porque ele falou hoje e amanhã as coisas vão mudar. Os governos mudam, as circunstâncias mudam, e às vezes o que ele profetizou lá bem longe, por exemplo, Miqueias, ele profetiza um tempo bem extenso, Jesus vai nascer muitos anos depois de sua profecia. Então, ele precisava ter paciência e entender que Deus tem um momento certo para cumprir a sua palavra. E há coisas também que mudarão apenas se Deus quiser, e nós não podemos fazer nada se não crer na bondade e na fidelidade de Deus. O Jó, ele estava enfermo, crendo em Deus, que Deus tinha um propósito naquilo. No entanto, um bom tempo transcorreu, até que então Deus interviu e restaurou a sorte dele. Assim também, às vezes, nós oramos por alguma coisa e isso vai acontecer não tão rápido como nós imaginamos. Irá acontecer sim pela bondade e fidelidade de Deus, mas temos que ter paciência, pois Deus não usa o nosso relógio. Assim Jó teve que esperar pacientemente pela intervenção de Deus. Caminhando para a conclusão deste sermão, eu creio que há muitos desafios e com certeza você será desafiado neste ano de 2026. Talvez não sejam essas palavras que vão aparecer na sua realidade, mas eu quis destacar aqui os desafios da autenticidade, da bondade, da integridade, da fidelidade e da paciência. Talvez outras palavras apareçam no transcorrer dos seus desafios do ano de 2026. Mas pare para pensar, que desafios Deus está colocando diante de mim nessa nova caminhada? Será que Ele não quer que eu seja mais autêntico? Que eu tenha mais compromisso com a verdade a respeito de mim, de Deus e do próximo? Será que Deus não está pedindo de mim que eu seja mais bondoso, que eu olhe com mais compaixão para as outras pessoas? Será que Deus não quer que eu seja mais íntegro?
que eu cuide de detalhes do meu caráter, às vezes coisinhas pequenas que o Espírito Santo já está falando comigo e eu tenho deixado para lá, mas é hora de eu enfrentar a verdade a respeito da minha falta de integridade em alguma área da minha vida? Será que eu estou sendo fiel, sendo verdadeiro naquilo que eu tenho falado que vou fazer e fazendo de verdade? E como está a minha paciência? Eu estou regredindo ou estou me tornando mais paciente? As circunstâncias estão me afetando demasiadamente ou menos a cada ano que passa? Autenticidade, bondade, integridade, fidelidade e paciência. São esses os desafios que eu tenho pensado em relação a mim e creio que também pode ser em relação a você, de nós aceitarmos esses desafios e sermos, neste ano de 2026, aqueles que vão cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Ser o que Deus quer que sejamos. Este, com certeza, é o grande desafio da minha vida, da sua vida também. E eu espero que Deus te abençoe ricamente e que 2026 seja um ano de grandes realizações, de progresso espiritual, de progresso em termos de saúde, de progresso em termos financeiros também. Que Deus o abençoe ricamente e 2026 seja um ano inesquecível, melhor com certeza do ano que já se findou. Oremos. Senhor, somos gratos por nos conceder um ano de bênçãos em 2025. E queremos, ó Deus, diante deste desafio de viver o ano de 2026, continuar contando com Tua bênção, continuarmos cantando a verdade que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Mas também, ó Deus, dá-nos condições de sermos firmes, resolutos neste nosso propósito de seguir a Jesus, de sermos mais autênticos, usar mais de bondade, buscarmos uma integridade, fidelidade, crescermos na graça da paciência. E outras áreas da nossa vida também, que o Espírito Santo nos ilumine e aceitemos os desafios dele de ser quem Tu queres que nós sejamos. A Ti oramos, invocamos a Tua bênção e Te agradecemos de coração em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe ricamente a sua vida em nome de Jesus. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir